Muito bem, então, continuando a aula, né? Estamos aqui ainda na vista térreo. Nesta etapa, a gente vai agora aprender como já meio que pré-estabelecer a primeira planta baixa, né, com as informações técnicas, mas acredito que ainda está faltando alguns elementos que poderiam já ser modelados e inseridos. E como a gente já tem meio que a edificação já quase pré-definida, com as questões dos ambientes, já inseridos esquadrias, né, as vedações, as primeiras estruturas, que foi a viga baldrame, junto com os pisos, e enfim. Então, eu acredito que esses afastamentos não é mais importante para a gente, até porque a gente já estabeleceu todos os afastamentos bonitinho, de onde seria construído ou não. Então, você pode deletar eles, seleciona cada um e deleta esses afastamentos, porque o que me importa é os limites do terreno e a construção. Com isso, eu acredito que seria legal já colocar os muros, né, para estabelecer os muros. E para isso, você pode vir com a mesma ferramenta de parede aqui em arquitetura, ó, arquitetura, parede. E nós temos nesse template, se eu não me engano, uma parede já pré-configurada representando o muro. Ou você pode estabelecer uma qualquer, fazer, duplicar a partir de outra, né? E configurar as camadas que você quer. Pode ser a parede normal mesmo, a básica. Então, muro de 15 centímetros. Neste caso, como eu não vou criar aleatoriamente, vai ser por meio dessa linha já existente do limite, ela vai ser um muro que vai surgir por uma seleção de linha em que ela vai ficar para dentro desta linha. Então, ele vai ser uma face de acabamento interno, a forma em que eu vou localizar o muro. E aí, a altura deste muro ele vai ser 2 metros de altura, e a ferramenta que eu vou utilizar vai ser por seleção de linha. Então, ó, clicando nele, e aí na hora que eu venho já em cima da linha, ó, se eu vier para fora, o muro já vai aparecer para fora. Mas eu quero para dentro o muro, então eu clico de forma para dentro, ó, o mouse fica dentro do limite, e aí eu clico, e aí o muro é solidificado internamente. Da mesma forma, deste lado, não tem problema essa informação aqui que aparece, é porque esse muro entrou para dentro da parede que já existia aqui, mas depois a gente vai resolver isso. E aqui, ó, nesse outro lado, viu que ficou para dentro, aí eu clico. E aí eu tenho o muro já. Aqui na frente também é importante a gente às vezes colocar, vamos já colocar, depois a gente edita. E vem aqui, ó, ficou para dentro, e aí eu clico. Tranquilo? Feito isso, saio da ferramenta. Eu posso selecionar este muro aqui, ó, e com a ferramenta aparar em L, ó, ele está de um canto ao outro, eu clico nela. Então, eu quero aparar este muro com este muro, e aí ele faz esta situação aparada, né? Como esse muro estava passando, então eu clico aqui dentro com o outro canto, e aí ele apara em L. Tranquilo? Já nesta situação, onde eu tenho um muro entrando dentro da parede da casa, eu venho com essa ferramenta aqui, ó, dividir elemento, ou dar um SL, e aí você divide aleatoriamente, dentro do muro mesmo, aqui, ó, pá, como se fosse uma faca cortando. Dá um ESC, e quando eu vou selecionar, ó, já viu que foi um lado e o outro, foi separado. Então, eu seleciono este aqui, e tá vendo essa bolinha? Você pode pegar ela e arrastar até fora, ó. Pode até aqui na margem mesmo. Você pode colocar para fora mesmo. E aí, já esta ferramenta aqui, ó, aparar, né? Só que em T. O que seria o T? É porque eu vou aparar numa situação onde ele não vai transformar um canto, não vai transformar em L, mas simplesmente vai pegar esta face e emendar onde essa vai continuar do jeito que estava. Então, eu seleciono a face que vai continuar do mesmo jeito que estava e clico no que vai emendar. Da mesma forma do outro. Eu clico nesta face, puxo a outra, onde vai parar até aqui. E aí, ó, eu tenho a parede da casa de um lado e os muros do outro. Tranquilo? Se você vê em 3D, olha como ficou a situação, né? Todo segmentado do jeito que a gente precisava. Feito isso, é importante também colocar, já pode até colocar aquela mesma fundação que a gente criou de viga baldrame na casa, nas paredes também, ó, do muro. Então, pode estar em 3D mesmo, ó, vem estrutura, parede,
seleciona aquela que a gente tinha feito, ó, viga baldrame 15x30, e clica em cada parede de muro. E aí você tem amarrado bonitinho. Feito isso, agora você volta lá na vista. E aqui, olha, lembrem-se que a gente tem essa parte que não tem piso, ainda está solto, né? E aí, como a gente pode fazer já uma vedação de pisos aqui para diferenciar um piso de outro, de grama ou piso que é impermeável, é importante até colocar aqui, por exemplo, aqui fora, um tipo de calçada que margeia todo o perímetro da casa, por exemplo. Então, posso vir em arquitetura, piso, e aí você coloca um piso mesmo de concreto, nem precisa ser, vamos dizer, esse aqui de concreto mesmo, de 10 centímetros. E você pode desenhar por seleções. Olha, sem ser por retângulo. Vamos para a ferramenta de seleção. Vou selecionar esta linha de cá, da parede externa. Essa de cá. E essa linha. Agora, por meio de um deslocamento, vamos dizer que essa situação vai ser um afastamento de 60 centímetros. Aí, quando eu vim na seleção aqui, ó, ela vai se afastar 60 centímetros. Para ficar para fora também 60. E aqui também, ó, 60. Tira esse 0, bota em 0, não precisa mais 60. Pode ser agora esse formato de linha, ó, clicando num ponto a outro, ó, deste ponto até este e deste ponto aqui até este. E aí eu tenho uma geometria formada onde vai ficar o piso para fora, correto? Dou um Enter. E aí, lembra que esse piso não pode ser mais alto, né, ou rente com o piso que está mais baixo aqui da garagem. Então, eu posso descer ele 2 centímetros a menos. Então, menos 0,02. Se você visualizar isso em 3D, você vai compreender melhor essa distância. Ó, ele desceu. Percebe que ele desceu para que o nível para dentro fique mais alto. Tranquilo? E aí eu tenho essa calçadinha que permeia a construção. Feito isso, agora ó, você percebe... outra coisa, gente. Esse muro aqui que a gente fez da frente, ele está na linha nível térreo. Ó, tá vendo? Então, ele está mais alto do que o nível que é da calçada. Então, sempre é interessante você pegar esse muro aqui e colocar na restrição do nível 1, que aí ele vai descer e vai pegar a base de fora, porque aí esse viga baldrame vai descer também e ela fica mais baixa que a viga baldrame que está aqui. E aí eu posso fazer uma rampa de acesso direcionando daqui do nível da calçada, né, para rumo ao nível do primeiro piso da construção. Mas isso a gente deixa para finalização na hora de fazer representação de calçada. E agora, vendo que a gente já tem os nossos limites, tudo bonitinho aqui, pré-estabelecido, a gente pode pegar e fazer a representação técnica da planta baixa. Primeira situação, vamos separar os ambientes em nomenclaturas, né? Então aqui, ó, tá vendo que aqui neste anexo aqui todo, eu tenho 2 ambientes, que é possivelmente uma sala e uma cozinha com sala de jantar junto, com aquela cozinha americana. Então, antes de eu colocar os ambientes dela, eu quero separar esses 2 ambientes por uma linha imaginária. Então, eu venho um separador de ambiente. E aqui, ó, no centro da parede, aqui, ó, vai vir uma separação, uma linha que corta de uma a outra. Quando eu dou um ESC, essa linha está aqui, ó, eu posso simplesmente selecionar ela, clicar no direito e ocultá-la, elemento. Que aí ela não vai aparecer. Porém, agora, ó, quando eu clicar em ambiente e vir aqui, os ambientes estão separados. Um ambiente aqui e outro aqui. Neste caso, antes de eu sair clicando, eu vou escolher esse identificador de ambiente com área. Porque aí eu venho, ó, clico aqui, 17 metros quadrados, e clico no outro, já tem 17 metros. O do banheiro aqui, ó, clico aqui. E aqui no ambiente da lavanderia e da garagem. Se vocês observarem, as letras estão meio grandes, né? O desenho está pequeno porque está uma escala maior do que a fonte normal que já é estabelecida em ABNT. Então, eu venho aqui, ó, como é um projeto inteiramente pequeno, não é grande, que não passa de 80 metros quadrados,
Então, eu posso vir aqui e alterar já na escala, para trabalhar essa planta baixa, ao invés de 1 para 100, trabalhar 1 para 50. E automaticamente o desenho aumenta e a letra continua no mesmo tamanho, só que a gente pensa que reduziu, mas na verdade foi o desenho que aumentou. Tranquilo? Feito isso, eu já estabeleci os ambientes. Agora eu edito esse primeiro ambiente, que vai ser o quê? Uma sala. Então, eu clico aqui ó, na tag do ambiente e agora clico em cima da palavra e edito. Sala de estar, que vai ser a cozinha. Então, cozinha, ou pode ser uma copa, né? Que já vai ter a parte de jantar, enfim. Aqui vai ser área de serviço. Área de serviço. E aqui nós temos a garagem. Garagem. O pessoal pode até pensar, nossa, essa garagem ela é larga, mas é pequena. Não, é porque ela vai ser uma garagem aberta. Então, vai ter uma marquise que a pessoa que estacionar ainda vai ficar sendo coberta e o carro vai ficar um pouco ligeiramente para fora mesmo. Essa é a intenção. E aí, venho aqui, ó, o ambiente do banheiro. Vamos colocar banho. Melhor, lavabo. Não vou, porque é um loftzinho, não é para ter banho, só para um loft de serviço, então é que é lavabo. Ele vai ter a bacia sanitária com a parte de lavatório. Feito isso, agora eu venho e coloco as nomenclaturas do nível. Então, venho aqui na categoria de anotar, elevação de ponto, e aí eu gosto de escolher esse daqui, ó, nível em planta. E aí eu tenho aqui, como os pisos já estão tudo bonitinho assentado, tá vendo que ele já pega o nível certinho, 30 centímetros de altura em relação ao zero? Aí, importante, ó, antes de eu fixar o ponto, eu tenho que clicar no mouse 1, 2, 3 vezes para ele fixar. É importante saber disso. Então, ó, 1, 2, 3. O nível lá que era mais baixo agora é 29, porque ficou 1 centímetro. Então, por isso que a gente fez os pisos daquela forma, para que aqui já lê, ó, a altura de cada piso. Por onde eu passo, ele altera o nível. Tá aqui, ó, 1, 2, 3. E fixa. Aqui também, ó, 1, 2 e 3. E lá no lavabo, ó, 1, 2 e 3. Pronto. Tranquilo? Outras informações técnicas que vai, os símbolos de esquadrias, né? Janelas e portas. E aí tem uma forma bem rápida de você já inserir esses elementos. É aqui, ó, identificar todos, aqui em anotar, identificar todos. E aí eu quero identificar janelas, das janelas e das portas. Clica aqui em portas. Dá um OK. Automaticamente vocês veem ó, que aparecem os símbolos das portas e janelas. Porém, Isaac, eu não gosto desse desenho, assim, desse símbolo meio parecendo um hexágono, outro, né, nem círculo nem quadrado, mas enfim, você pode configurar isso. Por exemplo, vou selecionar ele aqui, vou colocar só um pouco para fora, e digamos que eu quero um redondo mesmo, parecendo só o J e a sigla. Então, eu seleciono este elemento, posso editar a família dele aqui, editar, e aí vai abrir aquela família, e onde tem esse desenho, ao invés de ser, né, ó, um hexágono, eu posso pegar aqui, criar uma linha qualquer, bem no centro, só para pegar uma referência, beleza. E as demais eu vou deletar essa linha, esta e essa. E agora, novamente, criar a linha, vai ser um círculo, ó, formato círculo, clico no centro aqui, ó, e paro onde, porque aí eu tive uma referência de 80 centímetros de diâmetro. E aí, ó, só apago essa do meio e agora ficou o texto e uma bolinha. Carrego no projeto, substituo a versão que estava existente e agora ficou um círculo. É comum a gente utilizar esse símbolo, né? Pode fechar lá aquela família ó, que estava aqui, fecha, e aí pergunta se vai salvar. Não, porque eu já importei lá dentro do meu projeto, então não importa o que está lá dentro. Então diga não, e aqui eu posso até subir um pouquinho a tag, ficar fora, não sei, para indicar que é a janela. Aqui, da mesma forma, não gostei da família dessa tag da porta, clica nela, editar a família, e da mesma forma, você pode criar uma linha referência no centro aqui, ó, centro, beleza, e as demais você deleta, e cria a linha, um círculo, né, aqui no centro, ó,
Lembra que era 80? Então vamos botar aqui 40 centímetros de raio, que fica 80 centímetros. Feito isso, agora carrego no projeto, substituo a versão, e aí eu tenho uma bolinha que é bem mais... Fecho aquela família, não precisa salvar. Pronto, e aí posso até pegar isso aqui, ó, e arrastar aqui para o centro ou para fora. Vamos deixar bem aqui no centro da porta. Se vocês observar as demais também, ó, você pode pegar e arrastar para fora. Você pode pegar aqui essa porta e arrastar para dentro. Essa daqui também, a janela está fora, né? Nem precisa, só deixar um pouquinho aqui para entender que está nessa janela. Então aqui nós temos já as tags. Depois, mas aqui está esses números aleatórios. Não se preocupe, que na hora que a gente inserir as tabelas de esquadria, a gente vai editar lá cada sigla e aí aqui altera automaticamente. Importante que você já colocou, já inseriu. Feito isso, é importante colocar as peças hidráulicas, né, sanitárias. E aí, aqui mesmo em arquitetura, componente, a gente vai inserir famílias, objetos. Então, aqui dentro da minha família, eu já tenho algumas pré-estabelecidas, que no caso é pia, lavatórios, sanitários. Então, ou então você pode importar aqui de fora, caso você não tenha nesse template. Digamos que eu quero esta pia aqui, ó, de parede, e vou inserir ela aqui, ó. Dá um espaço que qualquer elemento rotaciona, tá vendo? Ó? Então, digamos que eu quero essa pia aqui, esse lavatório, e o sanitário, este sanitário aqui, por exemplo, eu pego ele e eu vou colocar mais ou menos aqui aproximado, lavatório. Se o nome estiver muito em cima, você pode afastar aqui, ó, tranquilamente, lavabo. Pode pegar aqui o símbolo e descer para não ficar muito em cima do desenho. Correto? Aqui nós temos uma situação de temos uma sala, né? A parte mesmo hidráulica da área de serviço, provavelmente você vai ter uma bancada junto com a parte de máquina, etc e tal. Então aqui eu já tenho em componentes, se não me engano eu tenho um tanque de área de serviço, ó. Eu posso selecionar ela, vou dar acho que não tem como rotacionar agora, mas você pode rotacionar onde você quiser. Você clica, fixa, dá um ESC, clica aqui na seleção e dá um espaço de novo que ela vai tranquilo. O total dela, se não me engano, é 60 centímetros. Se eu colocar o afastamento aqui, é 65, aliás, quer ver? Ó? Não foi. Mas você pode mover com o teclado mesmo aqui, ó, de mudar a direção. Você coloca um tanque. Você pode colocar também a bancada ou pode colocar uma máquina de lavar roupas, né? Uma lavadora. Deixa eu ver se tem aqui dentro da família já. Máquina de lavar roupas, 60 por 60. Ela está aqui, dá um rotacionar pelo espaço, mouse. Você pode colocar do lado do tanque aqui mais ou menos. Dá um ESC para sair da ferramenta de colocar família. Botar numa distância aí de 1.20 do tanque. Se você ver aqui em 3D, ó, todos os elementos. A peça da pia. A altura da pia eu acho que está muito baixa. Ela está numa altura assim, não muito convencional. Depois a gente altera isso aqui quando a gente fazer o corte. Mas aqui também, ó, na parte de lavanderia, já tem a máquina, o tanque, depois pode vir a bancada aqui com armários, enfim. Volto lá no térreo. Isaac, como é que tu modela essas bancadas? Oh, depende. Tem famílias já prontas de bancada. Você pode até modelar uma bancada com o próprio piso, porque é comum a pedra ela ser um granito. E granito é um tipo de material que você usa em piso também. Então, você pode pegar aqui em arquitetura, piso, e aí, ó, onde tem, cadê aqui, granito. Soleira de granito, por exemplo, que ela é mais fina. Você pode formar a geometria, vai começar aqui da parede, chumbado de uma parede à outra. Vai ser uma bancada de 2,5, por exemplo, de comprimento de largura, por 60 centímetros. Vamos botar 50 centímetros de aqui. E numa altura de 85 centímetros, por exemplo, dá um OK. A espessura desse granito está de 10. Vamos afinar ele, né? Vamos colocar esse granito para ficar 5 centímetros. Bota 2 no contrapizinho dele, que acho que nem precisava. Dá um OK.
E aí você percebe em 3D ó, que ficou a pedra aqui, chumbado com os elementos. Depois pode colocar gabinete de armários, enfim. Tranquilo? Então aqui você tem uma área de serviço, a garagem. Aqui nós temos a parte social. É comum você colocar um sofá? Acho que nós temos aqui, ó, componentes de família sofá. Esse sofá aqui de 3 lugares. Pode colocar aqui dentro. Pode até descer essas nomenclaturas aqui, ó. Você pode arrastar. Deixar mais aqui fora. Aqui você pode até colocar uma mesinha de centro, ó. Ou uma poltrona, não sei. Vou colocar essa poltrona aqui. Perto do sofá. Temos mesinha de centro? Acho que temos. Ó, aqui uma mesa de centro. Uma redondinha aqui. Se você observar lá em 3D, para você imaginar como está ficando essa sala, ó. Temos aqui um sofá, uma poltrona, né? Lá no térreo, é da mesma forma. Perdão, aqui na vista térreo, da mesma forma é a cozinha. E na cozinha é interessante você já colocar uma geladeira, a parte onde vai ficar a bancada. Então, como a gente já tem piso de granito aqui, a gente pode colocar já uma bancada representando a pia, né? Por exemplo, uma pia de 60 centímetros de profundidade aqui dela. Vamos colocar o espaço da geladeira para ficar em 1,10 m, ok? E tudo isso de bancada. Uma altura de 85, tá bom? Então, ok. Essa janela ela pode até adentrar mais. Vamos botar numa distância aqui de 1,20 para ela ficar mais para dentro aqui. Lembra que aqui nos componentes nós temos cuba de pia? Acho que eu já vi ela aqui, ó. Tá até aqui, cuba de pia, ó, de borda, tá vendo? Paramétrica. Você pode pegar ela, pode inserir. Tá vendo que só fica aqui dentro da rentear a parede? Porque ela tá em sentido vertical. Se você colocar na parte face, ela cava o elemento onde está sendo horizontal. Então, eu tenho uma pia que eu posso centralizar aqui onde vai ficar, ó, mais ou menos. Dá um Enter. Perdão, Enter não, clica, né, confirma e ela fixa na base. Se você vir aqui em 3D, ó, o elemento já fica inserido e cortando o granito. Isso que é legal, tranquilo? Então, muitas famílias elas já entendem o elemento que tem que ser inserido e tal, e isso até já ajuda muita coisa na hora da modelagem. Posso afastar um pouco aqui esse sofá, deixar mais para lá, tranquilo? E temos a família também aqui, ó, nos componentes, acho que nós temos geladeira, quer ver? Aqui, geladeira, tem os que top a gente deixa para depois, que a gente vai fazer uma ilha. Então, colocar uma geladeira dupla, por exemplo, de inox. Acho que ela cabe aqui em uma distância de inox. Perfeito. Afasta um pouco e aí coloca a geladeira. Né? 3D, quem gosta de visualizar, imaginar o que está saindo, você já tem meio que sua casa quase mobiliada, né? Mas enfim, este não é um foco, isso era para você entender mais ou menos os elementos que pode ser composto na hora dos ambientes. Aí, Isaac, eu não quero que os elementos de mobiliário sejam da mesma tonalidade da representação da planta baixa. Tem como deixar isso mais neutro? Tem. Você pode selecionar um elemento qualquer e aqui nessa parte, quando você seleciona ele, aparece esse conjunto de ferramentas e neste lápisinho aqui, sobrepor gráficos, você pode vir aqui falar o seguinte, eu quero sobrepor a categoria. Tudo que é elemento, eu quero que seja alterado no que eu vou caracterizar os gráficos. Então, eu clico por categoria e esses elementos, eles vão ficar em meio tom, ó, meio tom. Quando eu dou um aplicar OK, automaticamente, ó, sofá, poltrona, ele já ficou meio cinzentinho. Da mesma forma vai ser com geladeira, clico nele, ó, a categoria dele vai ser meio tom, dou um OK. Ó, as peças, né, já fica meio tom. Esse daqui também, ó, seleciono ele, categoria, meio tom, ficar não tão atrapalhando a visualização em si da situação. As peças hidráulicas já eu recomendo que deixe ele mesmo nas linhas não meio tonalizada, porque são peças
que são fixas, que você já implementa na obra, na parte de execução de construção mesmo. Né? Então aqui nós já temos meio que sua planta baixa quase definida, porém ainda falta implementar as cotas, né? Alguns detalhamentos, até porque vai ter uma escada aqui que a gente vai ter que subir, lembra do desenho? Ó? Aqui, a escada. Porém, aqui nessa aula o intuito era aprender a inserir essas representações de informações técnicas como nome, área quadrada, as tags de níveis, as tags de simbologias do que representa a nomenclatura de cada esquadrias e alguns elementos de mobiliários, né? Como é que é inserido. Tudo isso é por meio da função componentes. Então, essa aula é basicamente isso. Na outra, a gente vai aprender como já dar continuidade às escadas e fazer o fechamento da parte superior, certo?